Hoje nós daremos início à nossa formação de linguagem e suas tecnologias, da Diretoria de Ensino, região aqui de Itapecerica da Serra. Eu vou apresentar para vocês a nossa equipe de formadores, né? Nossa equipe da Diretoria de Ensino, que é a nossa diretora do núcleo, Maria Eugênia Martinidal. Os PCNPs que fará essa formação hoje para vocês sou eu, no caso, a Luciana de Língua Estrangeira Moderna, a professora Renata, de Língua Portuguesa, e o professor Wagner, de Arte. Então, nossa equipe pedagógica ela é composta pela Flávia Holanda, do Projeto Especiais, Maria Isabel, que é a nossa PCNP de Geografia, Reginaldo Franco, de Filosofia, a Veridiana Araújo, de Física, a Gisele Soares, agora nossa PCNP de Educação Especial, e também nós temos as PCNPs de anos iniciais que nos apoiam e fazem parte também do núcleo, nesse processo aí dos pequenininhos, até trazer para nós, para os anos finais e ensino médio, que é a Lucimara Andrade e a Verônica Costa. O tema que iremos discutir hoje na nossa formação é a articulação das boas práticas. O objetivo da nossa formação é apresentar para vocês as diferenças práticas pedagógicas, refletir sobre as estratégias de aprendizagem, incentivar a troca de experiência. Aí vou falar um pouquinho do nosso percurso de hoje. Nosso percurso nós vamos iniciar falando um pouco das práticas, né, das boas práticas. Em seguida nós iremos apresentar um vídeo, na realidade um trecho do vídeo, que fala sobre modelos de ensino e das concepções docente e as práticas pedagógicas, mas vocês podem ver esse vídeo na íntegra, nós deixamos lá nas referências. É interessante que vocês depois, em outro momento, possam assistir ele por completo. Iremos fazer um momento de interação, apresentar uma prática pedagógica da professora Cristina Oliveira, incentivar aí o uso das ferramentas tecnológicas que apoiam a aprendizagem, os agradecimentos e a lista de presença. Então, dando início à nossa formação de hoje, como eu já disse aí no nosso percurso e nos nossos objetivos, o nosso foco principal do nosso tema de hoje, ele está ligado ao protagonismo juvenil, prioriza aí a função social da escola, como um centro de produção de conhecimento, socialização, construção do projeto de vida dos nossos estudantes. Nós deixamos um link aqui abaixo para que vocês também possam estudar depois, em outro momento, este conteúdo. Como desenvolver essas boas práticas, já que nós vamos apresentar hoje estratégias e boas práticas pedagógicas. Então, antes de iniciar aí o desenvolvimento das ações deste projeto, é importante conhecermos primeiro os nossos estudantes. E um dos pontos importantes é o diálogo entre o professor, né, e os estudantes, e também o diálogo entre os próprios estudantes. Para que essas intervenções, elas vão acontecendo dentro do ambiente escolar, e para que nossos alunos eles possam expressar suas próprias opiniões sobre aquilo que está sendo discutido e trabalhado. E também, além disso, o objetivo que nós buscamos para os nossos alunos é que eles também formulem argumentos, né, próprios deles, para que eles tenham um posicionamento com relação àquilo que está sendo discutido nessas práticas pedagógicas, nesse trabalho pedagógico. Outro ponto que deve ser observado em nossos alunos é a dificuldade da aprendizagem e a falta de um conhecimento prévio. Então, é importante acompanhar esses estudantes, né, que têm essa dificuldade na aprendizagem, fazer um acompanhamento constantemente desses estudantes, pensando aí no aprimoramento, né, da qualidade da educação na escola, e também que esse acompanhamento constante, ele nos permita também planejar atividades
que elas vão oferecer para os nossos alunos oportunidades de aprendizagem para aqueles que têm uma grande dificuldade no conteúdo, na aula proposta. Outro ponto, quando a gente fala de resolução coletiva da situação problema, é importante que nós, professores, falo nós porque estou fora da sala de aula, mas sempre eu discuto com meus colegas sobre a sala de aula, como eu trabalhava em sala de aula, como o trabalho dos meus colegas contribuía para o meu aprendizado, para a minha aprendizagem em sala de aula, para que eu pudesse também, através daquela boa prática que o meu colega aplicou na sala dele e deu certo, aplicar também para os meus alunos, que essa replicabilidade que é muito importante. Então, sempre a gente está discutindo sobre isso. Então, quando eu falo nós, professores, eu estou me incluindo, né, nessa parte aí da resolução coletiva e situação dos problemas. Então, é importante que nós, professores, né, sejamos o mediador das discussões. Isso já vem sendo discutido há bastante tempo e que, além de ser o mediador dessas discussões, a gente estimule, né, os saberes já trabalhados com o nosso estudante. E também que nós possamos aí instigar os nossos estudantes a que eles venham a ter um raciocínio, que eles raciocinem, né, e percebam que eles também fazem parte da solução daquele problema e não somente é o problema lá da escola. Né? E outro ponto importante que devemos abordar nessa resolução coletiva dos problemas é a opinião desses estudantes. Elas devem sempre ser levadas aí em conta para que não ocorra futuramente argumentos equivocados aí. Então, estimular a pesquisa com relação a promover a leitura frequente do estudante, um ponto importante é estimular a pesquisa, né? Questione com os nossos estudantes, para que eles busquem novas informações. Então, é importante questionar com os nossos estudantes e fazer com que ele busque novas informações, que eles apresentem assuntos polêmicos, e através desses assuntos polêmicos e atuais, que eles possam discutir, né, sobre esses assuntos que estão acontecendo nas mídias e nas redes sociais. Isso vai permitir que nossos estudantes eles se interagem, né, deste mundo real, dessa realidade que eles vivem, e é muito importante também esse diálogo ser trabalhado em diferentes momentos no desenvolvimento das competências leitoras. Quando a gente fala de competência leitora, trabalhar vários tipos de gênero, nós não estamos falando de competência leitora de trabalho de gênero somente para a língua portuguesa, gênero a ser trabalhado em arte, educação física, mas sim para todos os componentes curriculares e todas as áreas do conhecimento. Fechando um pouco este assunto, outro ponto importante a ser discutido, que vocês já têm este conhecimento, tudo que pode levar a essa prática. Então, o que é importante e a gente deve considerar no desenvolvimento do nosso trabalho em sala de aula, das nossas práticas pedagógicas, né? O que a gente deve promover para os nossos estudantes? Então, promover experimentos, é importante que o nosso estudante apresente, é importante deixar que nossos estudantes eles apresentem este conhecimento na prática, para que ele sinta parte também desse experimento, e assim nós iremos aos poucos despertando este interesse aos conteúdos propostos, às atividades, aos trabalhos que são realizados em sala de aula. E para tomar conhecimento um pouco mais sobre esse tema, que é as concepções, né, docente, as práticas pedagógicas, nós iremos apresentar para vocês um trecho, como eu disse no início do vídeo, um trechinho do vídeo de modelos de práticas de ensino da professora e doutora Silva Colero. Se vocês quiserem depois conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais desse modelo de ensino que ela traz, essa concepção, vocês podem estar acessando as referências, que lá nós temos o vídeo na íntegra. Espero que vocês gostem, que depois do vídeo nós iremos discutir sobre essa temática.
Oi pessoal, o tema da aula de hoje é modelos de ensino das concepções docentes às práticas pedagógicas. O objetivo é compreender aí as grandes tendências do ensino na sua relação com a função docente. Vocês sabem que a preocupação da maior parte dos professores é com a prática pedagógica. Isso é compreensível e até legítimo, porque afinal de contas, os professores têm que preparar a aula, têm que propor exercícios, têm que lidar aí com o dia a dia dos seus alunos. Mas o perigo disso é o professor deixar de pensar a sua prática pedagógica num âmbito maior que dá sentido e dá sustentação a ela. Eu vou explicar melhor usando uma metáfora visual. Se a gente puder pensar aí num iceberg, eu diria que a prática pedagógica é o cume aí dessa montanha, é o que aparece, é o que é evidente, e por baixo desse dia a dia, desse fazer escolar, pedagógico e tal, necessariamente a gente tem um algo muito maior, que é toda a fundamentação do projeto educativo, que obviamente pode ser alguma coisa mais consistente, mais segura ou mais fluente, né? Alguma coisa mais dúbia e mais precária. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é para o perigo que existe destes professores que ficam aí no alto deste morrinho só pensando na prática e assim, tomados pelo ativismo da prática pedagógica sem compreender as razões ou sem ter critérios para tomar decisões. O que eu digo é que a prática pedagógica aí, a preocupação só com a prática pedagógica pode ser um lobo vestido em pele de cordeiro, né? Eu estou querendo chamar a atenção para a grande cilada de uma prática que se esgota na prática. Quer dizer, quando o professor perde de referência a fundamentação do que ele faz, muitos problemas podem acontecer, como, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios. Desde que o menino aprenda a tabuada, qualquer jeito é válido. A gente sabe que não é bem assim, porque a gente pode aprender a tabuada e aprender ao mesmo tempo a odiar a matemática, o que não deveria acontecer. Ou então, em segundo lugar, a insegurança do professor, o professor que fica sem critérios para pautar aí o seu dia a dia. Em terceiro lugar, o desequilíbrio do projeto educativo, ora dando uma ênfase para o espírito crítico, para a criatividade, ora propondo aos alunos práticas de submissão e silenciamento. Outro problema que pode acontecer é a falta de diretrizes, né, e de critérios para organizar esse fazer pedagógico. O professor acaba ficando meio perdido porque ele não sabe exatamente no que se pautar. Da mesma forma, as dificuldades para planejar e avaliar o ensino. E, finalmente, né, a trajetória incerta dos alunos e os resultados inexplicáveis. O que seria isso? Resultados inexplicáveis, aquela situação que você ensinou e o aluno não aprendeu. Ou então a trajetória incerta, aquela criança que no quarto ano era um excelente aluno de matemática, passou de ano, mudou o professor e ele vira o pior aluno da matemática. Tudo isso a gente sente quando a prática pedagógica não é subsidiada aí por diretrizes que deem coerência ao processo educativo. Eu estou querendo dizer que a prática pedagógica nunca, jamais é neutra. Ela é sempre comprometida com alguns valores, né? Nas palavras de Paulo Freire, a ideia ficaria da seguinte forma: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, na realidade de um professor que entra numa sala de aula para dar uma aula, necessariamente, conscientemente ou não, sempre a sua prática pressupõe uma certa compreensão de mundo, uma certa compreensão do ser humano e uma certa compreensão do processo educativo. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje, sem perder de vista aquela imagem do iceberg. Eu vou tentar tecer um pouco
esse iceberg, mostrando o quanto que a prática pedagógica é tributária, é devedora de posturas que vão mais a fundo e que ultrapassam os próprios limites da pedagogia. Vamos lá. Eu diria para vocês que existem duas grandes formas de compreender o mundo. E isso aparece não só na educação, mas também na psicologia, na literatura, na antropologia, na filosofia, enfim, quer dizer, nos mais diversos campos do conhecimento, existem basicamente duas formas de compreender o mundo. O fixismo, que é aquele modo de compreender o mundo daquelas pessoas que acham que o mundo gira, mas tudo é sempre igual. Então, essas pessoas veem, por exemplo, um pai brigando com um filho e eles dizem, a velha briga de conflito das gerações. Como se as brigas fossem as mesmas, como se os motivos e as relações fossem sempre iguais. O fixismo acredita que o mundo é sempre igual e que as coisas verdadeiramente não mudam. Em oposição a este modo de compreender o mundo, a gente tem o transformismo. Os adeptos do transformismo, que mais uma vez aparecem na literatura, na antropologia, na filosofia, na sociologia e até na educação, os adeptos do transformismo acreditam que o mundo está sempre mudando. Numa metáfora clássica, as pessoas dizem que um rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar, porque as águas desse rio vão ser outras e o próprio leito do rio vai sendo constantemente modificado. Então são pessoas, são correntes, são teorias que acreditam na eterna transformação das coisas. Correspondente a essa visão de mundo, nós temos a visão, a concepção do que seja o homem, o ser humano. Então, correspondendo ao fixismo, nós temos o essencialismo. O essencialismo é aquela corrente de pessoas que acham que o ser humano tem uma essência, que o homem é imutável, que existe uma base comum em todos nós, em todos os seres humanos, e que isso é dado, é posto, e não há como mudar essa essência. Em oposição a essa visão, e aí correspondendo ao transformismo, nós temos o relacionismo. O relacionismo é uma corrente de pessoas que acham que o ser humano se constitui a partir das relações com as pessoas, das relações com os objetos de conhecimento, das relações com a cultura. Então, pode até existir algumas disposições básicas do ser humano, mas que só se concretizam e se desenvolvem a partir das múltiplas experiências e das relações. Vejam que são posições, formas de entender o mundo e o ser humano completamente diferentes. E é claro que elas têm as suas consequências no campo da educação. Correspondendo ao fixismo e essencialismo, nós temos duas correntes. O inatismo, que acha que o ser humano, ao nascer, já é tudo. Ele já tem uma predisposição, ele já tem os dons, ele já está quase que pré-formado. Ele já vem aí com manual de programação meio que resolvido. Então, ele já tá pronto. O empirismo, ao contrário, diz que o ser humano não é nada. O ser humano é como um papel em branco que tem que receber tudo de fora para poder se constituir. Veja que interessante. Seja quando eu acho que o ser humano, já tem tudo, como no inatismo, ou quando ele não é nada, eu acredito em uma essência imutável. E o relacionismo, em oposição a tudo isso, dá origem a teorias da educação como o construtivismo ou o socioconstrutivismo. São modos de pensar a educação que acreditam neste ser humano que aprende a partir das experiências, das relações. Com relação à temática que acabamos de discutir, acabamos de apresentar para vocês,
da professora e doutora Silva Colero sobre o modelo de gestão, comparando, falando aí das boas práticas que vocês já vêm desenvolvendo em sala de aula com os nossos estudantes, o que vocês, quanto professor, acham que precisa ser desenvolvido, né, com relação à prática pedagógica, que venha atender às necessidades dos nossos estudantes nesse processo de aprendizagem? Então, o que o professor precisa desenvolver, né, essa prática, que atenda às necessidades dos nossos estudantes nesse processo de aprendizagem? Alguém poderia contribuir, deixar uma contribuição no chat ou abrir o microfone? Eu vi que a Eunice está com a mãozinha levantada, então fique à vontade, Eunice, para falar. O importante nesse momento é a gente trazer todas aquelas informações, aquele conhecimento que a professora Colelo trouxe no vídeo, e a gente linkar aquelas informações com o nosso fazer pedagógico de sala de aula, né? Conseguir enxergar onde tudo aquilo se encaixa na nossa própria experiência, tá bom? Então fiquem bastante à vontade de se colocar tanto no ao vivo quanto aqui no chat, que vai enriquecer muito essa nossa discussão, no sentido realmente de olhar para a nossa formação enquanto professor, tá bom? Era isso, Lu. E, com licença, Lu, nós temos uma interação no chat da professora Gleiciele. Ela responde essa questão dizendo que montar uma aula diversificada com métodos que ampliem todos os alunos. Obrigada, Veri, obrigada, professora Gleiciele, pela contribuição. Isso mesmo, as atividades diversificadas, elas ampliam, sim, os métodos de ensino, estimulam nossos alunos a aprendizagem e querer para fazer parte desse processo de aprendizagem. É interessante, Lu, a fala da Gleiciele, quando ela fala montar uma aula diversificada, e aí eu já estou aqui tentando fazer essa conexão com aquilo que a Colelo trouxe para a gente, né? Nós somos capazes de fazer essa aula diversificada, de propor essa aula diversificada, se nós conhecemos todo esse processo de como se dá a aprendizagem, de como se dá o ensino, não é? Então é importante aquela questão do iceberg que a Colelo trouxe, que a parte submersa que é toda a nossa formação, né? Não só a formação da nossa área de atuação da língua portuguesa, por exemplo, mas toda a nossa formação pedagógica também, que nos embasa e faz com que a gente tenha condições de olhar para tudo aquilo que nós temos de possibilidade em termos de atividade, né, de atuar como professor, como mediador do conhecimento e propor para o aluno colocar em prática, né? Se a gente não tem aquela base que nos permita ter o conhecimento e ter a habilidade de propor coisas para que o aluno possa desenvolver o seu conhecimento, então a nossa aula acaba sendo aquela mais do mesmo, né? Então é importante essa nossa formação. E aqui no chat, eu não sei o nome, está só escrito linguagens. Disse o seguinte: primeiro conhecer a necessidade do aluno, depois saber aonde você quer chegar com esse aluno. Tá vendo? É bastante importante. Toda essa ideia que a professora trouxe aqui, de novo, né? A gente consegue perceber a necessidade de conhecer o aluno, conhecer o que o aluno já sabe e pensar o que ele precisa ainda conhecer, se nós também estudamos, se nós temos um conhecimento já mais desenvolvido, né? Se a gente fica ali no básico, não é? A gente acaba não tendo condições de propor isso. A Idneia, ela diz o seguinte: o professor precisa trazer didáticas e metodologias que realmente atendam às necessidades do aluno. Métodos já criados e passados ano a ano são lindos na teoria, mas cada indivíduo é diferente e precisa de um olhar mais ampliado do professor. Isto é ensinar a matéria dentro da realidade e possibilidade de vida do aluno.
através da escuta. Muito importante essa ideia da Edneia, e eu sou muito defensor daquela ideia. Nós precisamos de uma escola para todos, mas para a escola ser para todos, ela tem que ser uma escola para cada um, no sentido de que você tem que olhar para as individualidades dos alunos, né? E a Rosimeire diz, temos que fazer sempre recuperação contínua, muito importante também. Quando a gente consegue olhar para cada um, para a necessidade de cada um, aí a gente consegue também propor coisas que vão ao encontro da necessidade desse cada um, né? E aí entra a questão da recuperação. Então, quero agradecer, né, a contribuição de todos, agradecer o Reginaldo, nosso PCNP Filosofia, tá, que fez aí, dando esse apoio aí no chat para nós, tá bom? Então, próximo slide, dando continuidade. Já que estamos falando hoje, né, neste momento da nossa formação de boas práticas, nós iremos agora ver um pouquinho da boa prática pedagógica da professora Cristina Oliveira, é a professora de língua portuguesa da Escola de Leda Felice. Ela desenvolveu aí um trabalho com seus alunos, neste momento aí que nós estamos vivendo remotamente, e agora também o ensino híbrido, e ela vai trazer um pouquinho de como foi esse trabalho, essa experiência com os alunos. Vocês podem observar aí nessa imagem que tem algumas fotos, nós podemos ver os alunos participando desta aula remota, o trabalho da professora, as temáticas sendo discutidas, e vou passar a palavra para a professora Cristina, que ela falará com propriedade como que foi esse trabalho com seus alunos. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Cristina, eu estou na rede há 26 anos e há 7 anos aqui no Leda. Antes de eu começar a falar desse trabalho propriamente dito, que fique claro que ele é o resultado de um conjunto de professores, né? A gente acabou de ver no vídeo a ideia de um iceberg. Eu posso dizer que eu só estou na ponta hoje porque tem todo aquele embaixo. Esses alunos que apresentaram esse trabalho remotamente são alunos do 3º ano aqui da Escola Leda Felice, no período da manhã. Eles são alunos dessa escola desde o 6º ano. Então, eles já conhecem muito sobre a escola e sobre como ela funciona e o trabalho dos professores. A proposta era assim: no caderno do aluno do volume 2, do Aprender Sempre, eles estavam começando a aprender sobre o que era moderno, a ideia de vanguardas europeias, mas tudo muito rápido para eles. Então, e o caderno do São Paulo Faz Escola também tem uma proposta de falar sobre moderno. Então, em maio, eu propus para os alunos que eu ia discutir muitos textos e nós íamos falar sobre modernidade, mas que ao final a gente também tinha que ser um pouco contemporâneo ao invés de moderno. Que como nós estamos no ensino à distância, porque eu atendi alguns alunos no presencial e a aula acontecia síncrona, porque eu também utilizava o Google Meet. Então que nós iríamos fazer um seminário. A princípio, eles falaram assim, mas como que a gente vai para a escola? Porque era um período que não podia se vir à escola, né? Que era aquele período só para quem estava mesmo com vulnerabilidade. E eu falei, não, mas quem disse que o seminário será presencial? O seminário será online. Vocês veem todo o processo que nós usamos aqui na escola, que o PowerPoint para eles, o uso do DataShow, não aconteceu este ano. Essa escola já faz uso deste recurso há um bom tempo. Nós tínhamos até uma sala, né, que era contemplada como uma sala de multimídia. E os alunos sabem desse processo todo, como fazer, de que jeito fazer, quais eram os tópicos. Desde o 8º ano, eles já mexiam com este material, eles já faziam esse tipo de apresentação no presencial. Então, conteúdo tinha, explicação também. E aí a gente entra no que vocês, né, o que eu posso dizer que é um gancho para a aula, que é o sócio, né,
emotivo, porque eles tiveram que aprender a lidar com a frustração. Né? Vocês vão ver alguns depoimentos que eu compartilhei com a Lu, que assim, o grande problema deles em nenhum momento é o conteúdo, é montar o PowerPoint, mas justamente a dificuldade era, professora, mas como é que a gente vai fazer uma chamada se a pessoa está trabalhando, se ela não pode me atender esse horário, se ela não tem o celular? Porque eu tenho que agradecer a Islena, professora da sala de informática, que é Protec agora, né, desculpa o termo, o Wagner também, porque tem alunos que não tinham condições, mas eu gostaria muito que eles fizessem desse jeito, e foi feito. Eles vieram à escola, eles aprenderam a mexer nisso tudo, e no dia da apresentação do seminário, eu fui que era puramente só choro. Né, gente, porque em uma sala eu tinha a presença de 20 alunos online e 3 presenciais, mas espalhados pela escola com um notebook, porque eles tinham que apresentar a ideia que eles não tivessem o acesso à professora. E foi maravilhoso. Eu só tenho a dizer isso, que escola pública de qualidade e com um grupo maravilhoso de professores que eu trabalho, porque eu só fui a ponta mesmo do iceberg. E assim, para montar todo esse trabalho, eu tenho a ajuda da minha irmã, né, que para quem não conhece, a minha irmã é a Nanete. Ela trabalha, né, também na rede há muito tempo, e a gente ficou pensando em como passar isso para os alunos. Então, essa ideia do texto, de separar em grupos, mesmo ela não estando presente, porque hoje eu tenho a infelicidade dela não trabalhar mais comigo no Leda, ela trabalha lá no Poeta, aí a gente vai trocando as figurinhas. E é uma prática que eu quero mostrar para vocês para dizer assim, é possível, entendeu? Os meus alunos aqui não são alunos que têm um poder aquisitivo, que se diga de passagem, mas são alunos que estão dispostos a aprender. E é maravilhoso isso, maravilhoso. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar, como é que foi o andamento, mas eu só tenho a dizer que fui surpreendida, né? É uma felicidade. Eu brinquei que no final do seminário, eu fui muito só choro. Eles falaram, professora, que nota a gente tirou? Eu falei, mais para frente vocês vão descobrir, porque tem coisas que a gente só aprende na vida. E para finalizar minha apresentação, que eu falei que ia ser curtinha mesmo, né, Lu? Eu recebi o convite da DE para fazer essa apresentação, fiquei pensando, né, mas por que eu vou falar sobre isso, se tanta gente também faz trabalho, e maior e melhor até, e não está aqui? Mas é a ideia mesmo de compartilhar, de mostrar que a nossa escola pública tem qualidade, e muita, e essa qualidade, ela não é quantitativa, ela é mesmo qualitativa. E aí eu quero mostrar para vocês que a nossa escola aqui do Buraco, que é periférica, ter 25 alunos online, um prestando atenção no outro, um torcendo para que o outro vá bem, se isso não é trabalhar protagonismo, eu não sei mais o que é. Né? E para finalizar, eu vou responder algo que eu disse para Renata, né? Quando ela falou assim, os alunos têm sorte de ter uma professora como você. E aí eu disse, não, eu é que tenho sorte de ter alunos como eles, porque são eles que motivam as nossas boas práticas. Olhando neles e eles acreditando nas coisas é que acreditam, que eu acredito também. Então, para finalizar, eu digo uma palavra que é um dialeto africano, Ubuntu. Eu só sou, gente, isso, porque todos que estão aqui na sala são também. Um professor sozinho, ele é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem que ter noção que tudo vem de uma base construída num coletivo. E o Leda, durante 7 anos, porque o ano que vem ele vira uma escola PEI, né? Durante 7 anos ele me deu todo esse coletivo, né? Então, muito obrigada a todos que de alguma forma, porque tem muita gente aqui na sala que já passou por aqui, que indiretamente ou diretamente mexeu com esses alunos, que pegá-los no 3º ano, para mim, é só a cereja do bolo. Eu não tive que bater o bolo todo. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui para tirar. Obrigada, viu? E se você puder passar, Lu, o vídeo dos nossos alunos, estou aqui. Sim, Cris, nós vamos passar sim. Quero agradecer por esse compartilhamento dessa boa prática, muito boa. Como você disse, nossos alunos são protagonistas, sim, e o professor é uma figura muito importante na educação, sim, acredito na educação, acredito nos meus colegas de trabalho e acredito nesse resultado.
Parabéns pelo trabalho. Nós sabemos que muitos colegas já vêm desenvolvendo trabalhos belíssimos dentro da escola. Eu sou exemplo disso porque eu sempre aprendi muitas coisas com meus colegas e apliquei na sala de aula, e esse compartilhar, ele é importantíssimo, principalmente nos nossos encontros. E agora nós vamos colocar o depoimento dos estudantes, né, sobre essa prática apresentada pela professora Cristina. Renata, desculpa. Eu vi que a Rosimeire falou que não entendeu o processo. Eu posso responder enquanto você está fazendo isso? Por favor. Tá. Obrigada. Rosimeire, o processo foi assim, os alunos, eles já estão acostumados com aula de literatura aqui no Leda, né? Esse é um grupo que não só eu, como os professores do ensino médio. E o caderno Aprender Sempre, de volume 2, do segundo bimestre, ele tem como proposta que se falasse sobre vanguardas europeias e sobre o modernismo. E que eles analisassem textos e percebessem essa relação de o que era moderno e o que acaba virando contemporâneo. Então, o que eu resolvi fazer, agregando também o caderno, o São Paulo Faz Escola, que também traz questões do moderno. No São Paulo Faz Escola, nós temos um leque de 5 textos, né, que vão transitar pela literatura para mostrar o que seria a modernidade em cada uma delas. A proposta foi que os alunos do terceiro ano pegassem um texto desse, falassem sobre e que escola literária pertencia, algumas questões dirigidas. Depois, se vocês quiserem, eu posso sim compartilhar o PowerPoint que foi fornecido aos alunos com alguns temas do trabalho, e os alunos desenvolveram um seminário online para isso. Então, eles se encontraram virtualmente, através de WhatsApp, através de chamada de vídeo, o próprio Google Sala de Aula, que pode fazer isso, e eles montaram um PowerPoint, e no dia eles fizeram a apresentação desse seminário. Então, a gente combinou até aquelas situações, como a Luciana sempre fala aqui, fecha a câmera, fecha microfone. Então, eles também aprenderam a lidar com isso, com aquela situação que, às vezes, a gente, enquanto professor... Então, assim, era um processo que, claro, eu verifiquei a aquisição de um conteúdo, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de ser protagonista dessa apresentação. Era a primeira vez que eles faziam isso totalmente online. Os alunos que necessariamente não tinham mesmo a condição de montar isso em casa, a escola disponibilizou, porque era um tempo que não tinha também muitos professores. Eles ficavam nas salas de aula que não tinha ninguém, a Proatec foi lá e montou o computador, e eles fizeram todo esse processo online. Então, assim, era um conteúdo e ele foi aplicado de uma outra forma, para que os alunos pudessem entender. É por isso que está sendo divulgada a prática. E o que surpreendeu é que a gente sabe que no dia que a gente explica trabalho, surgem 8, 10 grupos, e no dia da apresentação sempre vem um ou outro. A grande surpresa que eu tive, que na verdade eu digo que não é uma surpresa, porque eu conheço esse grupo de alunos, é que todos estavam presentes online. Então, assim, na escola eu tinha 3 presenciais, mas separados, né? Cada um estava numa sala com um notebook, e eu tinha 20 alunos conectados. Então, um total de 23 de uma sala que eu devo ter 38 alunos, né? E todos eles apresentaram e interagiram entre si. Então, era um seminário, mas a diferença é que foi o seminário digital. Quanto tempo eles tiveram para fazer isso? Eu anunciei isso no começo de maio, e a apresentação foi na última semana de junho. A gente usou apenas 2 dias para fazer essa apresentação. Não sei se ficou claro agora para você como é que foi todo esse processo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Cris, novamente. Tá, e agora nós iremos colocar aí para vocês o depoimento dos alunos. Fala, galera, beleza? Meu nome é Guilherme Pavan, tenho 17 anos, sou de Itapecerica, estudo na escola Leda Felício Ferreira, e fazer o trabalho, um seminário online com a professora Cristina, foi uma experiência muito enriquecedora, porque trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto é uma coisa que temos que lidar diariamente, e fazer um trabalho em grupo foi uma experiência muito diferente, principalmente nesse meio de pandemia. Enfrentamos bastante dificuldade de não ter a pessoa ali na sua frente para perguntar, para discutir,
às vezes de forma online você manda uma mensagem, tem que esperar receber, às vezes não recebe um retorno. Isso é o complicado de fazer um trabalho online, mas aprender a lidar com as diferenças, com as dificuldades principalmente, de quem não tem muita afinidade com a tecnologia, de quem deixa a timidez se levar. Então foi saber lidar com as diferenças. Eu acho que esse é o ponto que eu mais levei para mim desse trabalho. Fora que foi uma experiência muito interessante, muito boa. Agradeço a todo mundo aí. Até mais. Olá, eu sou a Júlia Natálio, sou da turma do 3º ano B e estudo na Escola Estadual Leda Feliz Ferreira. No semestre passado, na matéria de língua portuguesa, eu e minha turma apresentamos um seminário totalmente online, sendo que já fazia mais de um ano que a gente não apresentava nenhum tipo de trabalho e era a primeira vez que a gente ia fazer uma à distância. A maior dificuldade, com certeza, foi a comunicação, porque cada um tinha um horário diferente, então não dava para fazer uma videochamada a qualquer momento ou todos os dias. Além de que conversar por mensagem era muito difícil, porque a conversa não fluía como fluiria se fosse presencialmente. Porém, apesar dessas dificuldades, a elaboração do trabalho acabou aproximando ainda mais eu e os meus colegas de turma, porque cada um queria dar o seu melhor. Então, como conclusão, eu posso falar que a apresentação do seminário, além de ser algo desafiador para a gente, e além de nos trazer um conhecimento sobre Fernando Pessoa, fez com que houvesse uma interação escolar fora da escola. Que lindo! Quero dar os parabéns para a professora Cristina, para todos os alunos, para a equipe Leda Felice, por compartilhar esse trabalho maravilhoso com todos nós. Acredito eu que essa boa prática acontece em outras unidades escolares, práticas como esta, e vocês podem estar encaminhando aqui para a diretoria que nós estaremos compartilhando esses momentos que vocês têm com os alunos de aprendizagem aqui nas nossas formações. Muito obrigada mesmo. Parabéns a toda a equipe. Agora o nosso PCNP Wagner vai apresentar para vocês uma ferramenta tecnológica que irá dar apoio no trabalho de vocês em sala de aula, é um incentivo, né, na aprendizagem, neste apoio na aprendizagem dos nossos estudantes. Olá! Hoje vamos conhecer algumas das possibilidades pedagógicas do Quizzes, muito importantes nesse momento de ensino híbrido. É importante dizer que o Quizzes pode ser utilizado por qualquer área do conhecimento, através de questões que se transformam num jogo para os alunos. É mais uma ferramenta tecnológica aplicada à educação que está aí disponível para a gente. Eu sou o Wagner Silva e vou te mostrar um pouco do que ele pode fazer. Essa é a tela inicial do Quizzes. No primeiro momento, todas essas imagens que vocês têm aqui, elas são de quizzes que foram feitos por outros professores e disponibilizados para outros. O mais importante aqui é aprender a criar o seu próprio quiz. Então nós vamos, em primeiro lugar aqui, em criar um quiz. Aqui, ó. Nós vamos dar um nome para esse quiz. Eu vou colocar aqui linguagens. Posso colocar dentro dessas opções aqui para ele ficar categorizado lá na frente. Vou colocar Word Language, Next. Feito isso, nós vamos configurar o quiz. Vamos entrar aqui, vamos inserir uma imagem que identifique o nosso quiz. Onde está em inglês, nós vamos colocar em português, para que os outros professores possam encontrar o nosso quiz mais facilmente lá naquela seção inicial das coleções. Aqui nós vamos mudar para, vamos colocar nono ano e vamos deixar público para que os alunos possam acessar e vamos salvar. O próprio Quizzes, ele indica se o seu quiz está sendo configurado da forma como deve.
Então ainda nos falta aqui inserir pelo menos 4 questões. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos iniciar as questões com múltipla escolha. Percebam que do lado esquerdo é a área onde o professor faz a configuração do quiz. Do lado direito é a visualização que o aluno terá do quiz pelo telefone, pelo tablet, pelo computador. Eu separei aqui algumas questões, vou colocar aqui. Quem foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro? Ok, tendo todas as nossas alternativas aqui, eu vou tentar salvar essa questão. Percebam que ele não deixa, porque você precisa indicar para o programa qual é a resposta correta. Nesse caso aqui é Carlos Drummond de Andrade, então eu vou assinalar aqui, fica verdinho e agora sim ele me deixa salvar. Então aqui nós temos a nossa primeira questão. Vamos fazer a segunda questão, só que dessa vez vamos escolher, ao invés de múltipla escolha, vamos escolher caixa de seleção. Preenchimento é o mesmo, lado direito, visualização do aluno. Vamos criar a nossa questão. Então vamos inserir a nossa questão. Em quais estádios de futebol o Rei Pelé não marcou o seu 1000º gol? Aqui estão as 4 opções de resposta. Como nós estamos perguntando em quais estádios ele não marcou, então vamos lá. Maracanã foi onde ele marcou o 1000º gol. Então eu vou assinalar as outras 3 questões. E vou salvar. Nós temos como uma terceira opção lacunas, mas ela não é tão aconselhável a ser utilizada, porque você coloca a sua pergunta aqui e a resposta, você coloca aqui as possibilidades de resposta. Mas vamos imaginar assim, você faz uma pergunta para o aluno e ele tem que responder Brasil. Se ele escrever Brasil com Z, vai ser considerado errado. Então qualquer letra, um acento, vai fazer com que o resultado não seja correto. Então é melhor evitar. Para sair daqui, cancela. Vamos para essa opção aqui que é votação. Entrando aqui, podemos colocar aqui o que você O que você está achando das aulas remotas? Eu posso colocar aqui ruins, boas, ótimas, não sei. Não preciso assinalar nada porque não tem certo ou errado aqui, é apenas uma votação e eu vou salvar. Como nossa última questão, nós vamos utilizar respostas abertas, ou melhor, perguntas com respostas abertas. Nessa questão nós vamos inserir que leitura você poderia fazer olhando para o quadro O Grito de Edward Munch. É necessário que tenhamos também a imagem do quadro. Então nós vamos aqui do lado direito, onde está escrito imagem, e vamos buscar a imagem do quadro. Vamos abrir, dá um OK, pronto. Essa aqui é a visualização do aluno, ele vai poder ver o quadro e aqui embaixo escrever o que ele pensa sobre isso. Uma coisa que eu não havia mencionado nas questões anteriores é que em cada questão você pode mensurar o tempo que o aluno terá para respondê-la. Isso fica aqui embaixo. Então, penso que 10 minutos seria um tempo bom para ele estabelecer a sua ideia. E vamos salvar. Falando ainda do tempo, podemos configurá-lo ainda nessa página. Então, quem foi um dos principais? Na questão primeira, 30 segundos, creio que está bom. Estádios, podemos deixar 45.
que você está achando das aulas remotas 30 segundos, mas caso você tivesse que mudar, seria apenas aqui, ó. Clica aqui e modifica o tempo que você gostaria que ficasse. Próximo passo, publicar o seu quiz. Aqui podemos fechar. Pronto, o seu quiz está praticamente pronto para chegar até os seus alunos. Caso você queira ver como ficou o quiz, você pode vir aqui nesse botão do Preview e dar um Start. Que leitura você poderia fazer olhando para o quadro Grito de Edward Munch? Aqui eu vou escrever qualquer coisa, o aluno vai escrever sua ideia e vai submetê-la. Aqui uma tabela mostrando o ranking dos alunos. Quem foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro? Vou colocar Mário Quintana. Errei. Vocês vão perceber uma coisa daqui a pouco. A tabela vai mudando. O que você está achando das aulas remotas? É uma opinião. Estou falando que elas estão boas. E aqui, em quais estádios de futebol? Maracanã. É o correto, então, esse não e esse não. E vou submeter. Agora, tem esse recurso aqui de redenção que ele volta e ele dá uma nova chance para você responder aquilo que você errou. Em termos de competição, caso você queira fazer uma competição que os alunos gostam bastante, não é um recurso tão recomendado. Mas isso aqui é só um preview. Então você fechando aqui, retorna para a página inicial do Quizzes. Mas onde está o quiz que eu acabei de fazer? Está na sua biblioteca. Entrando aqui, eu já tinha um outro que eu tinha feito para Ciências Humanas. Eu vou clicar aqui em cima do quiz de linguagens. Pronto, retornei. Existem duas maneiras de utilização do quiz: ao vivo ou como lição de casa. Como lição de casa, entrando nesse botão, você tem a possibilidade de indicar até que dia e até que horas o aluno pode fazer o quiz. Feito isso, você clica nesse botão de aceite e vem para essa tela aqui. Aqui, os participantes devem abrir esse link e digitar esse código para acessar o quiz que você fez. Uma outra maneira mais simples é copiar aqui o link e disponibilizar para os seus alunos. A segunda possibilidade é utilizar o quiz em tempo real, ao vivo. Entrando aqui, clique em Clássico e antes de continuar, vamos fazer algumas configurações aqui embaixo. Vocês vão encontrá-las todas desta maneira. Aqui é aquela tabela onde mostra o ranking dos alunos a cada momento que eles vão acertando ou vão errando as questões. Cabe ao professor deixar, caso seja uma competição sadia, os alunos gostam bastante dessa questão de acertar, estar em primeiro. Aqui são questões aleatórias. Nós construímos o quiz de exemplo numa certa ordem, mas se eu deixar habilitado isso aqui, pode ser que a ordem modifique. Eu não quero, eu quero que as questões apareçam como eu as fiz, então eu vou desabilitar essa opção. Aqui, as respostas de cada questão podem estar embaralhadas. Essa é interessante deixar. Aqui é onde aparece aquele desenho da Fênix, deixando que o aluno tenha mais uma chance de responder aquilo que ele errou. Como se trata, por exemplo, de uma competição, então eu acho meio inviável, eu deixo desligado. E aqui é um caso que não apareceu no exemplo, mas quando o aluno erra uma, duas vezes, aparecem uns memes, só que tudo está escrito em inglês. Então, se for uma atividade de inglês, pode até deixar, mas no nosso caso aqui eu vou desabilitar. Feitas as minhas configurações, eu vou em continuar. Aqui, a exemplo da lição de casa, eu tenho o link que o aluno deverá entrar e o código que ele deverá digitar. Ou eu envio este link e ele já vai entrar direto.
Vamos fazer uma simulação. Eu vou copiar esse link, vou abrir um outro navegador para mostrar de exemplo para vocês. Percebam que aqui já tem o código do meu quiz, dou Enter. Ele vai parar nessa tela aqui. Eu já tinha feito um teste, então eu tinha colocado o nome Ana como uma aluna para que ela pudesse participar. Então, o aluno tem que entrar primeiro. Então, o aluno vai dar o Start e ele vai ficar aqui esperando o professor dar o comando de início. Se a gente voltar lá, voltando na tela do professor, nós já temos o nome da Ana aqui. Cada aluno que entrar, nós vamos poder ver a lista com todos eles aqui. Agora o professor dá o Start e o quiz vai ser liberado para o seu início. Vamos ver lá na tela da Ana. Já apareceu. E o tempo aqui em cima está correndo. Ela vai responder. Errou. E ele já mostra qual é o certo. Ela não acertou nenhum ponto. Quais estágios? Acertou. Ganhou os pontos. Essa é a tela dos resultados do aluno. Aqui tem uma coisa muito legal. Estudar com os flashcards. O aluno ele pode voltar aqui e fazer um novo quiz, só que agora sem tempo. Então ele tem a pergunta: quem foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro? Ele vai ver as opções aqui em cima, ó. Ele pode pesquisar, ele pode pensar novamente, e aí ele vai virar o flip com a resposta correta. Ele vai para a próxima. Em quais estágios? Quais são as opções? São essas. Ele vai, vira o flip e aqui está a resposta. Não temos próximas porque as outras duas eram uma de opinião e outra de resposta aberta. Voltando na tela do professor, vejam só, eu tenho a aluna Ana, tenho as questões que ela errou e as que ela acertou. Mas quero mostrar uma tela com mais detalhes para vocês. Então vamos sair daqui. Voltamos para a tela inicial do Quizzes, vamos na biblioteca, vamos abrir o quiz. Para o professor ter uma visão mais detalhada de como foi o resultado do quiz, ele vem aqui do lado esquerdo em Reports, que é relatórios, vai procurar pelo quiz, linguagens, e aqui ele vai ter a lista dos alunos. Como a gente só teve a Ana participando, então só o nome dela está aqui. Se eu clicar em cima do nome da Ana, vai abrir para mim o detalhamento da participação da Ana nesse quiz. Então aqui, qual foi a resposta da Ana? Foi Manuel Bandeira, ela errou. Qual seria a correta? Carlos Drummond de Andrade. A segunda ela acertou. A terceira era uma opinião, está aqui a resposta da Ana, que é ótima. E a última questão, que era aquela de resposta aberta, vai estar escrita aqui embaixo. Então pode ser uma dissertação, uma redação, enfim. É aqui que o professor vai buscar a resposta do aluno. Saindo, nós temos ainda participação, as questões. Se eu entrar aqui, vão aparecer todas as questões que eu fiz. Nós vamos ter a porcentagem de acertos da turma, como a gente só teve um participante, aqui ela errou essa questão, aqui ela acertou as questões, então todos os seus alunos são divididos aqui nessas porcentagens. Isso aqui é muito importante para que você veja onde é que a sua sala, onde a sua turma está errando muito.
De repente, em cima daquele erro da sua turma, se ele for muito alto, você pode trabalhar as habilidades que estão em defasagem naquele ponto. É bastante importante. Aqui em Overview, você tem o ranking de como os seus alunos ficaram. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Essas são algumas das possibilidades de utilização da plataforma Quizzes. Bem, eu espero que vocês tenham curtido essa ferramenta, que pode ser muito útil em suas aulas. Eu fico por aqui e até a próxima. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu não falo no tutorial, que é esse download aqui, ó. Fazendo esse download, você recebe aqui uma planilha do Excel, onde você tem todas essas informações. Olha que legal isso aqui, ó. Você tem aqui as questões corretas, erradas, e essas aqui foram aquelas que não deu tempo para responder por conta do tempo. Mas aqui você tem todos os seus alunos, o que eles erraram está em vermelhinho, e aí também é um material para você fazer o seu planejamento. Aqui a gente queria mostrar atividades compartilhadas. Nós temos aqui arte, educação física, temos língua portuguesa, tá? Então os links também dessas atividades aqui compartilhadas ficarão disponibilizados para que vocês possam assistir posteriormente. Deixamos aqui uma frase de Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Aqui está o link da nossa lista de presença. Pediria que... Então eu gostaria mais uma vez imensamente de agradecer, em nome da Luciana, em nome da Renata, de todos os PCNPs, da nossa diretora Maria Eugênia, pela participação de todos vocês. E muito obrigado e até a próxima TPC.